Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, é quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. No nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada. Em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igrejas e os Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento de que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igrejas dos Dons, escolhendo o número de 1 a 14. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários, dizendo seu nome, que você é membro da Igrejas e os Dons, e diga qual o número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar,
sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine a Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos. O Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 14. E assim todos os dias você receberá um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos e 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas antes de eu sortear os rebanhos e os livros, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Abençoados e abençoadas, saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, do único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. Quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador daí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não. Que nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro que você vai receber conosco. Então peça uma igreja nossa aí, que é novidade,
E a nossa igreja tem para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou, quem não ajunta espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as duas igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e as pessoas terem uma boa alimentação. Boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Vamos juntos, porque na paz e graça do Senhor Jesus mais uma vez. Como são os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número ímpio, logo após eu falarei o par. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanhos escolhidos de número 3 e número 12. Vamos ao livro para esses rebanhos. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 14. Naum, com 3 capítulos. Capítulo 3. Naum, capítulo 3, para os escolhidos de número 3. E Naum, capítulo 3, também para os escolhidos de número 12. Vamos à oração, e a oração é a oração 10. Santíssimo Senhor Jesus Cristo, que através dessa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra, que haja agora a destruição de toda obra, de todo espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra as tuas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. E chega a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando essa vida através desse ministério da tua igreja virtual, rouba a igreja e os dons. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Naum, capítulo 3, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Naum, capítulo 3, que contém 19 versículos. Ai de Nínive, da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, da presa não há fim. O estalo de açoite, o estrondo das rodas, o galopar dos cavalos de carro que saltam. A cavalaria que ataca, espadas flamejantes e lanças cintilantes. Multidão de mortos, abundância de cadáveres, não tem fim os defuntos. Tropeçam nos seus corpos, tudo isso por causa da multidão dos pecados. Da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias que vende povos por seus deleites, a famílias por suas feitiçarias. Eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei as tuas vestes até a altura do teu rosto. Às nações mostrarei a tua nudez, aos reinos a sua vergonha. Lançarei sobre ti coisas abomináveis, te envergonharei e te porei como espetáculo. Todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde buscarei consoladores para ti? Escolhidos de número 9 e número 6, 9 e número 6. O livro é o livro de Romanos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos.
capítulo 14. Romanos capítulo 14 para os escolhidos de número 9 e Romanos capítulo 15 para os escolhidos de número 6. O capítulo 14 do livro de Romanos contém 23 versículos. A tolerância para com os fracos na fé. Ora, quanto que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condenar em questões discutíveis. Um crê de tudo que se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come. Pois o Senhor Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor. Ele está em pé ou cai, e estará firme, pois poderoso é o Senhor Deus para o firmar. Um faz diferença dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor, como pois dá graça ao Senhor Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graça ao Senhor Deus. Pois nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Escolhidos de número 5 e número 10. 5 e número 10. Primeira Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5. Vamos à oração. E a oração é a oração 2. 1 Timóteo, capítulo 5, para os escolhidos de número 5. E 1 Timóteo, capítulo 6, para os escolhidos de número 10. E a oração é a oração de número 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chegando agora com essa ministração da Tua Santa Palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Primeira Timóteo, capítulo 5. Que contém 25 versículos. Acerca dos idosos e das viúvas, não repreenda asperamente um idoso, mas admoesta como se ele fosse seu pai. Aos moços como irmãos, às mulheres idosas como as mães, às moças como as irmãs, como toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Se, porém, alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam a eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, por isso é bom e agradável diante do Senhor Deus. Ora, quem é verdadeiramente viúva e desamparada, espera no Senhor Deus e persevera de noite e de dia em súplicas e orações. Mas a que vive em prazeres, mesmo viva, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Escolhido de número 13 e número 2, 13 e número 2. Segunda Tessalonicenses com 3 capítulos. Capítulo 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, para os escolhidos de número 13. E 2 Tessalonicenses também, capítulo 3, para os escolhidos de número 2. O capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses contém
18 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. 2 Tessalonicenses capítulo 3, pedido de oração. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós, e orai para que sejamos livres de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Fiel, porém, é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Confiamos no Senhor que fazei e continuareis a fazer o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha do vosso coração o amor do Senhor Deus e a constância de Cristo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todos os irmãos que ande desordenadamente, não segundo a tradição que nos recebeu. Porque vós mesmos sabeis que como deveis imitar-nos, não para portanto desordenadamente entre vós. Escolhidos de número 11 e número 4, 11 e número 4. Vamos ao livro. O livro é de 3 João, com um capítulo. Oração 6. Em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos. Sejam todos libertos e limpos em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que recebam a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Terceira João, que contém 15 versículos para os escolhidos de número 4 e também para os escolhidos de número 11. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Assim como bem vai a tua alma, muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procede fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Ele perante a igreja deram testemunho do teu amor. Se encaminhares em sua jornada por modo digno do Senhor Deus, bem farás. Foi por causa do nome que saíram, nada aceitando dos gentios. Escolhidos de número 7 e número 8. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 12. Zacarias, capítulo 12, para os escolhidos de número 7, e Zacarias, capítulo 13, para os escolhidos de número 8. O capítulo 12 do livro de Zacarias contém 14 versículos. A destruição dos inimigos de Jerusalém. Esta é a palavra do Senhor acerca de Israel, palavra do Senhor que estende o céu, funda a terra e forma o espírito do homem dentro dele. Porei Jerusalém como um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que erguerem certamente serão feridos, e se ajuntarão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de pânico todos os cavalos, e de loucura ferirei os cavaleiros. Sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão do seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém. O Senhor dos Exércitos é o seu Deus. Escolhido de número 1 e número 14. Escolhido de número 1 e 14.
Êxodo com 40 capítulos. Capítulo 4. Êxodo capítulo 4 para os escolhidos número 1 e número 14. Escolhido. Êxodo capítulo 4 para os escolhidos de número 1 e Êxodo capítulo 5 para os escolhidos de número 14. Capítulo 4 do livro de Êxodo contém 26 versículos. Caim, Abel, conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então disse, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que te irastes e por que descaiu o teu semblante? Se o procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Segunda João, com um capítulo. Que contém 13 versículos, é o nosso 8º livro de hoje. Vamos à oração. Que a oração é a oração 7. Santíssimo Senhor Deus Todo-Poderoso, peço agora que haja a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado, ainda mais glorificado, através do teu ministério, dessa tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. E todas essas vidas que estão junto conosco, veja a sua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Segunda João, com 13 versículos, perdão. O presbítero, a senhora eleita, seus filhos a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus Pai e do Senhor Jesus o Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse o novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O amor é este, que andemos segundo os mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus o Cristo veio em carne. Tal o enganador e o anticristo. Gênesis, com 50 capítulos. Capítulo 31. Vamos para mais uma oração. A oração é a oração 9. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, onde quer que chegue essa palavra, essa ministração da Tua Santa Palavra, chegue também a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E liberte de todo mal, de toda obra do mal, todas as áreas dessas vidas que estão junto conosco nessa igreja virtual.
do nosso Senhor Deus, para que verdadeiramente veja a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Através do ministério do Senhor Deus para conosco, glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Gênesis capítulo 31, que contém 55 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Jacó foge de Labão. Então Jacó ouviu que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que nosso pai possuía, do que pertencia a nosso pai, fez ele todas estas riquezas. Viu também Jacó que o rosto de Labão não lhe era favorável como antes. Disse o Senhor a Jacó: volta para a terra dos teus pais e para a sua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar a Raquel e a Lia ao campo onde estava o seu rebanho. Ele disse: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como antes, mas o Senhor Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmos sabeis que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e 10 vezes mudou o meu salário, porém o Senhor Deus não permitiu que ele me fizesse mal. Malaquias, com 4 capítulos. Capítulo 3, Malaquias, capítulo 3, contém 18 versículos. Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, quem, no entanto, suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Eu me chegarei a vós para o juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador e pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu, o Senhor, não mudo por isso. Vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Efésios, com 6 capítulos. Ele lê agora uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando. Estão oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que estão errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que temos sobre a Escritura Sagrada. Mas demando que para participar baixe a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais.
As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitude contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão vir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as duas igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15, Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler mais uma denúncia, que é a denúncia de número 92. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe antes e glorifique ao Senhor Deus nessa parte, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa do Senhor Deus. Esse primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho do Senhor Deus. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Essa passagem está escrita no livro de 1 Pedro, capítulo 4, e diferentemente do que é ensinado há séculos, o apóstolo Pedro não falou para ninguém se chamar de cristão, porque esse é um termo pejorativo criado por pagãos e não possui nenhuma promessa, seja de proteção, prosperidade nem salvação. E essa palavra só aparece 3 vezes na Bíblia Sagrada, as 2 primeiras sendo usadas por pagãos para ofender os fiéis ao Senhor. Atos 11, 26 e Atos 26, 28. E a terceira é essa, em que o apóstolo Pedro reconforta as pessoas que estavam sendo perseguidas e ofendidas por esse título. O que o apóstolo Pedro afirmou nessa passagem é que é melhor ser insultado por causa dos caminhos de Cristo do que por condutas erradas, que prejudicam tanto aquele que faz quanto quem sofre a ação. Mas se você ou quem você trouxer que provar para nós das 2 igrejas virtuais que nós estamos errados ou mentindo, e que ao você se intitular como cristão não está sendo prejudicado e deixando de receber as bênçãos, promessas, recompensas, proteções, galardão e até mesmo a sua vida eterna livre, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E essa é a denúncia de número 92, entre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 53 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos ao capítulo do livro de Efésios. Capítulo 3. Efésios, capítulo 3, é o 11º livro de hoje. Vamos à oração. A oração é a oração 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos que estiverem um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça e a alegria, a prosperidade de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e no muitíssimo amém.
Efésios capítulo 3, que contém 21 versículos. Paulo, pregador aos gentios, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios, e que tendes ouvido a dispensação da graça do Senhor Deus que prepara convosco, que foi-me dada. Isto é o mistério que foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Quando ledes o que escrevi, podereis receber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos do homem, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O ministério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Fui feito ministro deste Evangelho segundo o dom da graça do Senhor Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, que foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. 1 Crônicas, com 29 capítulos. Capítulo 26, 1 Crônicas, capítulo 26. Que contém 32 versículos. Os porteiros. Quanto às divisões de porteiro dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, os filhos de Asaf, os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Mediael. Segundo, Zebedias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elionai, o sétimo, os filhos de Obed-edom, Semaías, o primogênito, Jeuzabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacá, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Sacá, o sétimo, Peletai, e o oitavo, pois o Senhor Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que foram líderes da família de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, Otine e Rafael, Obed e Euzabade, como seus irmãos homens valentes, Eliú, Samaquias. O livro de Esdras, com 10 capítulos. Eu vou ler mais uma denúncia. Essa é a denúncia de número 82. Muita atenção com essa denúncia de número 82. Dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Essa denúncia também é um memorial de caráter honesto com todos os ministérios do Senhor Deus. E muita atenção com os 12 capítulos da Bíblia Sagrada, que são os fundamentos das verdadeiras igrejas do Senhor Jesus o Cristo. E saiba que as 12 igrejas virtuais estão afirmadas nesses decretos, que são os 12 capítulos e livros da Bíblia Sagrada. Mas se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais, que provar na Bíblia Sagrada que essa denúncia é mentira e que nós estamos adulterando os 12 capítulos e os livros que estão nessa denúncia, ou que você e a igreja que você está seguindo não está adulterando nem omitindo nenhum dos 12 livros e capítulos, você vai receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro, se provar alguma dessas coisas na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a tua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E atenção, nos 12 livros e capítulos da Bíblia Sagrada que estão presentes no vídeo disponível em nossos canais, e com a mensagem de número 43, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E anuncia essa mensagem de número 43 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos.
E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler um aviso para todos vocês. Muita atenção a todos que são ofertantes, dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra, guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com o comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para, junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, dai e dá-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região, para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 8. Esdras, capítulo 8, é o 13º livro de hoje. E vamos para a oração. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar, essa empresa e esse veículo, de toda miséria, de toda depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora a Tua Santa Palavra, sendo ministrada, e todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu dou glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Esdras capítulo 8, que contém 36 versículos. A lista dos cabeças de famílias que voltaram com Esdras. Estes são os cabeças de famílias, com as suas genealogias, que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Atarxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Ratus, dos filhos de Secanias, dos filhos de Paróis, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabes, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, dos filhos de Jaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Ebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Do filho de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Vamos ao livro de Esther, que é o 14º livro de hoje, com 10 capítulos. Mas antes de eu sortear o capítulo do livro de Esther, eu irei ler mais uma denúncia. E a denúncia é a denúncia de número 99. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá:
dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não o fizestes a mim, irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Nesses trechos do livro de Mateus, capítulo 25, o Senhor Jesus está demonstrando como será no juízo final. E o que irá acontecer com aqueles que, mesmo o chamando de Senhor, não amaram aos pequeninos irmãos em nome do Senhor Jesus. Se o juízo fosse agora, entre quais você estaria? Entre os bodes, que serão condenados junto com o diabo e seus anjos por causa da ausência de boas obras e bons frutos em nome do Senhor Jesus, ou entre os justos que praticam a justiça do Senhor em nome dele, com obras, frutos, atividades e atitudes, que serão chamados de bendito do Pai, e possuir por herança o reino preparado desde a fundação do mundo. Muita atenção, se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que você vai estar entre as ovelhas benditas através do segmento religioso de fé na Bíblia Sagrada que ele está te conduzindo, sem que nós, das 12 igrejas virtuais, sejamos necessários, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E essa é a denúncia de número 99, dentre as mais de 100 denúncias, com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, o que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 60 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente e o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Esther, capítulo 3. Que contém 15 versículos. A trama de Amã para destruir os judeus. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Hamedata, o Agagita, e o exaltou, dando-lhe um assento de honra acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os oficiais do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, pois assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os oficiais do rei estavam à porta do rei. Perguntaram a Mordecai: por que desobedecestes ao mandado do rei? Dia após dia diziam-lhe isso, mas ele não lhe dava ouvidos. De sorte que o fizeram saber a Amã, para ver se o procedimento de Mordecai seria tolerado, pois ele lhe tinha declarado que era judeu. Vendo Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Tendo, porém, descoberto o povo de Mordecai, Amã achou pouco tirar somente a vida de Mordecai, por isso procurou um modo de destruir a todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no 12º ano do rei Assuero, lançou o pur, isto é, a sorte perante Amã, para escolher um dia em um mês. E a sorte caiu no 12º mês, que é o mês de Adar. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês nesse momento. Mentalize e escolha o número de 1 a 14. Pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Você que mentalizou, escolheu o número 1. A mensagem para você está no livro de Naum. Está no livro de Naum, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 13. A mensagem para você está no livro de Romanos, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o número 3. A mensagem para você está no livro de 1 Timóteo, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 10. A mensagem está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 2. A mensagem está no livro de 3 João,
Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem está no livro de Zacarias, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem está no livro de 2 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem está no livro de Gênesis, capítulo 31. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 9. A mensagem está no livro de Efésios, capítulo 3. E você que mentalizou, escolheu o número 14. A mensagem está no livro de 1 Crônicas, capítulo 26. Você que mentalizou, escolheu o número 8. A mensagem está no livro de Esdras, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 7. A mensagem está no livro de Esther, capítulo 3. E eu vou ler para você mais uma denúncia. Essa denúncia de número 95. E da parte do Senhor Jesus o Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito entre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. E ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Essa passagem está escrita no livro de Apocalipse, capítulo 1. Muita atenção, o Senhor Jesus o Cristo é o único sumo sacerdote, por ele ter poder e autoridade, ele nomeou reis e sacerdotes, e somente quem é rei ou sacerdote que pode fazer o culto de adoração ao Senhor Deus com ofertas e dízimos. E você, ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações e afirmações do Senhor Jesus o Cristo são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E essa é a denúncia de número 95, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 56, entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim você receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir os números que foram sorteados. Você que mentalizou no 1, na 1, 3. O 13, Romanos 14, o 3, 1 Timóteo 5, o 10, 2 Tessalonicenses 3, o 2, 3 João, o 11, Zacarias, o 4, Êxodo 4, o 5, 2 João 1, o 12, Gênesis 31, o 6, Malaquias 3, o 9, Efésios 3, o 14, 1 Crônicas 26, o 8, Esdras 8, o 7, Esther capítulo 3. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito, membro ou ofertante de uma das 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo e se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, você também tem sacerdote, apóstolo e oração uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também vai receber base da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada.
E dependendo da rede social, o link e o horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Perdão, se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, a beber, a dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar. Independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Japão, Turquia, Colômbia, Argentina e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.